Vou fazer esse vídeo em relação ao 17 de Apocalipse, que fala a respeito da queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Porque essa palavra ela causa muita, como dizer assim, divergências, né, em relação à compreensão desta palavra. Porque aqui se dizia a respeito da condenação da grande prostituta, que é a mulher e que é a cidade. É a mesma coisa. A grande prostituta é a mulher que se refere aqui, e também a mulher que é a grande cidade, e corrompeu os reis da terra. Quando se fala dessa grande prostituta, muito se refere a uma determinada igreja, certo? Mas não é a realidade. Essa grande prostituta é a população do mundo e os que nela, e da terra, e os que nela habitam. É a população do mundo, a população terrestre, que na outrora, aos tempos antigos, existiram e hoje também existe. Mas só que essa condenação aqui foi para aquela geração passada, para aquele sistema que existia dos reinos, dos impérios daquela época. Eu falava da grande prostituta que corrompeu os reis da terra com as suas mitologias, com os seus deuses, com os seus costumes daquela época. Corromperam os deuses, os reis que dominavam sobre a terra. Quando se fala que viu a mulher sentada sobre uma besta, aí já é outro sistema, que já é a mulher assentada sobre as religiões, as religiões que existiram na época e que hoje também existe, religiões ao contrário à palavra de Deus. Então esse, como se diz assim, levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta. Então esta mulher estava sentada sobre uma besta, quer dizer, sobre as ideologias, as religiões, os costumes daquele tempo, e o mundo caminhava por ele, certo? Por esse sistema religioso da época, né? Foi a que combateu contra quem? Contra o povo de Deus, né? Contra o povo de Deus que dá testemunho da sua palavra. Por isso que fala que a respeito da Babilônia, que estava embriagada, a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos, né? Perseguia os que eram seguidores da palavra de Deus, quer dizer, o povo de Deus, do Criador dos céus e da terra. E quando se fala aqui do mistério da mulher, diz assim: o anjo me disse, por que te admira, eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Quando se fala assim da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, por quê? Porque 7 cabeças são 7 poderes que existiram, 7 reinados que existiram da época passada, certo? Que se chama também os 7 cabeças do dragão. Porque aqui já não se fala em dragão, se fala em besta, né? Porque aqui nessa parte 17 de Apocalipse já estava sendo um combate, já estava travado o combate contra a besta e Jesus Cristo e o Cordeiro. Estava travado o combate. Por quê? Porque o dragão já tinha caído, já tinha se passado. Quer dizer que a vida já tinha vindo por Jesus Cristo, a vida e a morte já tinha sido abolida, certo? Já tinha como se diz assim, já tinha trazido a vida através de Jesus Cristo à humanidade. Então o dragão que reinou, que tinha o império da morte, foi tirado, mas só que ele transferiu o poder à besta, como diz também em 13 de Apocalipse, transferiu o poder à besta. Aí o que acontece? Aí tem isso aqui a respeito do mistério da mulher, tá certo? 7 cabeças e 10 chifres. Por que 10 chifres? 10 chifres porque eram os 10 reis da época
que combateu contra esta mulher e a grande Babilônia, certo? Que está assentada sobre muitas águas, certo? Que é os 7 montes dos 7 reinados, dos 7 poderes que existiam na época. Então essa mulher que contaminou esses tipos de reinado, certo? Então esses 10 reis é que combateu contra eles. Por isso que está aqui embaixo, está escrito aqui embaixo assim: os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e porão desolada e nua, e comerão sua carne e queimarão no fogo. Porque foi através dos reis daquela época que derrubou a grande Babilônia, né? Derrubou a grande Babilônia através do que? Através dos reis da época, né? E se for buscar na história, nós vamos entender e compreender a respeito daqueles reis que dominaram, que hoje se transformou na Europa, né? E quando fala aqui assim a respeito voltando aqui em cima, na 8 de 17, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se alegraram vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Porque se diz assim, que não era, que já não é, mas que virá. Por quê? Porque em relação, porque na vida de Jesus Cristo, essa besta não reinou, em termos que ela não existia. Ela existiu na época passada. É um ponto difícil de compreender. Ela existiu no tempo passado, lógico. Na época dos deuses, dos reis, naquela época lá dos deuses, né? Mas quando veio Jesus e pregou a palavra e anunciou o seu evangelho e o reino de Deus, e os seus apóstolos o seguiam na mesma pregação, os seus discípulos, então naquele primeiro período a besta não existia. Por quê? Porque a palavra verdadeira, originária, pregada por Jesus, estava predominando em relação abrindo o entendimento da humanidade em relação ao evangelho. Mas só que ia se levantar uma besta, né? Ia se levantar a besta, porque ela ia vir novamente, né? Ia subir do abismo e irá à perdição. Por quê? Porque eles iam lutar contra o entendimento da palavra. Essa besta ia lutar contra o entendimento da palavra, né? Por isso que fala aqui que combaterá contra o cordeiro. E este mesmo, teu mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. E vencerão que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então a palavra ia vencer, e a palavra venceu. Ela venceu pelo testemunho que foi pregado, que foi anunciado o reino de Deus na terra. E prendeu a besta e perdeu o falso profeta, certo? Em termos de religião do cristianismo, porque essa besta aqui, ela veio contaminado com é uma besta que veio contaminado com os costumes dos deuses daquela época. Por isso que aqui em 3 de Apocalipse você fala da besta que subiu do mar. Por que subiu do mar? Porque subiu do mar veio do Velho Testamento, do povo antigo, que o mar simboliza a morte, uma vida que o ser humano possa se viver, como diz assim, com a água do mar. Mas a água da vida se manifestou por Jesus Cristo, certo? Por isso que fala que subiu do mar, que ela veio de lá, dos tempos antigos, certo? E veio misturado com muitas coisas ao contrário à verdade. E esse se manifestou juntamente o cristianismo. Porque o povo ele veio se convertendo ao cristianismo, mas com os costumes daquela época, certo? Daquela época, por quê? Porque quando Jesus veio e pregou sua palavra, e depois os apóstolos, depois veio os seus seguidores, então o povo começou a caminhar num caminho ignorado da palavra. Ele levantou um
pensamento, umas ideologias, como diz assim, umas coisas totalmente ao contrário à palavra. Quer dizer, a besta está se levantando do abismo, né? E por isso que Jesus falava assim, que não era ir após eles, né? E levantar muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, e faria até sinais, se possível enganar até os escolhidos, entende? Então se manifestou essa besta, e esse povo foi levado por esse sistema aí, entendeu? E a besta que subiu do mar, depois veio a que subiu da terra, já é a religião firmada nesse sistema aí, que são duas religiões grandes que se levantou naquele tempo, duas igrejas grandes que se levantou, que é dos bizantinos da época e também da igreja romana, levando esse mesmo sistema, esses costumes da época passada, que até hoje ainda tem uns traços desses costumes antigos, né? Das roupas, das vestes, do sistema que eles adoravam, aqueles deuses passados, e veio trazendo aquele sistema antigo também. Então, é a besta que subiu do mar, a besta que subiu, besta que era e já não é, mas que virá, porque a besta que era, né, que era a besta do passado, e que não é, porque a palavra estava fazendo valer, a palavra originária saída da boca do Filho de Deus e seus apóstolos e seus seguidores, mas só que depois de se levantar outro sistema que ia porque morreram os primitivos da época, ia entrar por um caminho totalmente ignorado, um caminho que não era o caminho que tinha se pregado naquela época, do princípio, e entraram por aquele sistema lá. Então ela subiu do abismo e ia a perdição, certo? Mas só que a palavra, quando veio essa palavra aqui, que é a palavra do Apocalipse, já veio esclarecendo todas as coisas em relação àquilo que estava se manifestando, e já que tinha se manifestado, porque o Apocalipse veio ali nos anos 80, 90, por ali. Então já você pode ver que nas certas igrejas da Ásia aqui, o povo já estava totalmente já ao contrário daquilo que tinha sido pregado, estava levado por um sistema já ao contrário, já adorando outras coisas que não agradavam a Deus, certo? E essa é a palavra a respeito do 17 Apocalipse, né? Que era um sistema religioso que se levantou naquele tempo e trouxe essa compreensão de Jesus vindo no futuro, certo? Vindo no futuro. E quando se fala aqui a respeito aqui, quer ver, ó, são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o oitavo e vai à perdição. Quando se fala assim, 7 reis, são 7 poderes. Poderes como? Potestade espiritual. Aqui já entra numa parte espiritual, que são potestades espirituais, que cada época de império impera um sistema, como dizer assim, um sistema ideológico da época, onde se caminha por um caminho de uma religião totalmente ao contrário à palavra de Deus. Então são potestades, príncipes das trevas que se fala, né? São os príncipes das potestades das trevas. Então esses aqui são reis da época, daquele tempo que domina, que impede ao povo a compreensão da palavra de Deus. Então são 7 reis, 5 já caíram, quer dizer, um existia naquela época, né? Mas o outro ainda não é vindo, quer dizer, um existia, combatendo contra o sistema da palavra, certo? E esses reis sempre existiram no passado, existiram nessa época que Jesus se manifestou, seus apóstolos, estão sempre combatendo contra a palavra de Deus, são os reis, as potestades ao contrário. E quando se fala aqui a respeito de quando vier convém que dure um pouco de tempo, e outro ainda não é vindo, e convém que dure um pouco de tempo, esse é o último, que nós ainda não alcançamos, mas vai vir, o último, que fala aqui acho que é 20 de Apocalipse, né, que fala que Satanás será solto por um pouco de tempo. Então é esse que vai vir uma potestade, um domínio espiritual no final dos tempos,
e vai dominar, enganar as nações, enganar a nação dos 4 cantos da terra, diz a palavra. E a besta, que é o 8º, também vai à perdição, quer dizer, as religiões ao contrário, para Deus também vai à perdição, juntamente com esse sistema que vai se levantar no último dia, nos últimos tempos. Porque por enquanto nós estamos dentro da graça de Deus, de Jesus Cristo, onde o Espírito Santo reina sobre nós em relação à salvação. Ele nos convence do pecado para que nós possamos conduzir nós à salvação. Mas quando esse Espírito, que é o reino de Deus, sair, se terminar, não terminar, mas que levar os seus, né, para a salvação, para a segunda ressurreição, aí se entra um sistema ao contrário, que não vai existir mais caminho de salvação. E vai entrar um caminho ao contrário à palavra de Deus, que é, apesar que hoje existe ainda, hoje pela nossa época existe espírito, coisas, potestades espirituais que impedem o povo de buscar a salvação. Mas só que a palavra de Deus, ela está posta sobre a terra pelo Espírito Santo, nos iluminando o caminho da salvação, certo? Pelo Espírito de Deus é que nós enxergamos a verdade e se convertemos e vamos para Deus através de Jesus Cristo. Mas só que esse Espírito que como se testifica na terra, testifica no céu, ele não vai existir. Quer dizer, Deus vai tirar a sua misericórdia, a porta vai se fechar, aí vai entrar por um caminho que é o caminho da perdição, é o caminho de Satanás, o caminho do engano, certo? Então essa que é a realidade 17 de Apocalipse, que fala a respeito disso daí. Porque isso aqui, essa palavra 17 de Apocalipse, já ouvi muitas coisas se dizer a respeito dele, né? E fala que essa besta aqui, essa mulher é a igreja católica. Não é a igreja católica. Essa mulher aqui é a população da época, que é o que está escrito aqui, disse-me as águas que viste, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações de língua, certo? São povos, nações, multidões, nações e língua, onde a mulher está sentada, certo? É o domínio desta mulher, quer dizer, que é a mulher que prostitui as coisas da humanidade em relação às suas coisas que, como se diz assim, em encontrar a palavra, a salvação, entende? E hoje existe também, muitas coisas, né? São deuses, são meteorologias, são tantas coisas ao contrário à palavra de Deus, que não é a realidade de Deus, certo? Tem muitas coisas que se manifestam também nesse tempo presente, né? Muitos deuses mesmo, que se manifestam em relação. Tem muitos deuses, tem muitas religiões que se referem também a esta mulher, certo? Mas só que essa grande prostituta, ela caiu pela palavra de Deus, aquela antiga, aquela grande Babilônia antiga caiu, certo? E nós vivemos aqui no reino de Deus, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, é o que reina sobre a terra, é ele que está conduzindo a humanidade pelo caminho da salvação, quer dizer, ele está contendendo com a humanidade em relação à salvação, ele contende com todos os moradores da terra, certo? O Espírito de Deus contende comigo, com todos aqueles que existem nesse tempo presente, mas só que o povo resiste ao Espírito Santo e caminha por outro caminho ignorado, um caminho desviando do caminho que é o caminho que o Espírito Santo conduz através da palavra de Deus, certo? Então essa é a realidade a respeito de 17 de Apocalipse, que fala da besta, da grande prostituta, né? Porque aqui se fala da mulher, né? Da mulher, e se fala a mulher e a prostituta e a grande cidade,
A mulher que viste a grande cidade é a mesma pessoa, a mesmo significado da mesma pessoa.